Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Gama, de Geografia, e neste vídeo nós vamos falar sobre urbanização. De forma mais específica, nós vamos falar do contexto de urbanização em termos gerais, em escala mundial, e depois nós vamos falar do processo de urbanização de forma mais específica, ou seja, em relação ao nosso país, em relação ao Brasil. Então vamos lá. Bom, primeiro a gente tem que lembrar qual é o conceito de urbanização. Então, urbanização não é a mesma coisa que êxodo rural, por favor, porque isso é algo muito comum, essa confusão. Então, muita gente acha que urbanização é a saída do homem do campo para a cidade. Não, isso é êxodo rural. Urbanização é quando a taxa de crescimento da população urbana é maior do que a taxa de crescimento da população rural. E aí, claro, com o passar do tempo, a tendência é você ter cada vez mais pessoas morando de forma proporcional em cidades, ou seja, no meio urbano, e da mesma forma, proporcional, uma menor quantidade em proporção, claro, de população rural. Então, urbanização é o crescimento mais acelerado da população urbana em relação à população rural e que, com o passar do tempo, tende a formar o que nós chamamos de um país urbano, que eu vou já explicar o que é isso. Bom, a gente tem que lembrar que a urbanização é um processo relativamente recente. Como assim, Rafael? É porque, por exemplo, se você perguntar para mim, já havia cidades, por exemplo, na antiguidade? A resposta é sim. Então, há 2.000 anos, há 2.500 anos, você já tinha cidades, só que você não tinha o processo de urbanização. Por quê? Porque além de você ter uma maior parte de população naquela época da antiguidade vivendo no meio rural, a taxa de crescimento da população rural era maior do que o da população urbana. Então, uma coisa é você ter cidades, outra coisa é você ter realmente um processo de urbanização. Então, não, na antiguidade não havia o processo de urbanização. Muito menos na chamada Idade Média. Por quê? Porque a Idade Média, principalmente se a gente pensar no continente europeu, ela estava mergulhada no sistema feudal. E o sistema feudal, ou seja, o feudalismo, era um sistema de forte ruralização, que é o contrário do processo do fenômeno de urbanização. Agora, com a Revolução Industrial, por isso que eu coloquei aqui, relação com a industrialização, aí sim, principalmente a partir da segunda metade do século XVIII, ou seja, a partir de 1750, primeiramente na Inglaterra e depois se alastrando, principalmente na segunda Revolução Industrial, para outros países, então aí sim a gente pode começar a falar em um processo de urbanização. E por quê? Porque a indústria acaba gerando a urbanização como consequência. O processo de industrialização, ele traz como efeito o fenômeno da urbanização. E por quê? Se a gente lembrar, na Inglaterra, teve um processo chamado de cercamento. Então o campo praticamente foi cercado para que desse lugar para a criação, sobretudo, de ovelhas, para fornecer matéria-prima, no caso aí, lã, para a indústria têxtil da Inglaterra. Além disso, a indústria precisa de muita gente próximo, seja para mão de obra, seja também para se tornar mercado consumidor desses produtos industrializados. Então a gente sempre diz, combina muito industrialização com urbanização. Então, professor, quando é que nós temos o processo de urbanização? A partir da chamada primeira Revolução Industrial. Por isso que eu digo que é um fenômeno relativamente recente. Além disso, nós temos que entrar agora em outro conceito, que é o conceito de país urbano. O que é isso? É quando você tem a maior parte da população de determinado país já morando ou vivendo em cidades. E aí é que está. Se eu pegar toda a população do mundo, aí você irá ver que realmente foi só há pouco tempo que a maior parte da população mundial passou a viver em cidades. Ou seja, se eu desconsiderar os países e considerar a população mundial como sendo uma só, única, foi há pouco tempo que a maior parte dela passou a morar em cidades. Agora, professor, em alguns países essa urbanização aconteceu primeiro, e em alguns países essa urbanização já pode ter gerado países urbanos há um bom tempo? Sim. Então, claro, naqueles países que foram mais pioneiros na primeira, na segunda Revolução Industrial, você realmente tem como consequência o fato deles terem se tornado países urbanos há 50 anos, quem sabe, ou um pouco mais. Assim como você ainda tem países rurais no mundo. Como assim?
Em alguns países, a maior parte da população ainda mora no meio rural. Agora, qual é a tendência? É que, aos poucos, o planeta todo se torne urbano. É uma tendência da população mundial viver cada vez mais em cidades. Tranquilo? Bom, e agora a gente vai falar de forma mais específica sobre a urbanização no contexto brasileiro. Para começar, dá uma olhada nesse gráfico. Então, por volta de 1930, aqui nós temos a população urbana e aqui a população rural. Veja que a maior parte, em 1930, da população brasileira era rural, ou seja, habitava o campo. Só que, a partir de 1930, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, e Vargas vai intensificar o processo de industrialização do país. Esse processo de industrialização vai ser acompanhado de um grande êxodo rural, aí sim, de uma grande saída de uma grande massa de população do campo para as cidades. Isso porque o Brasil sempre enfrentou problemas no campo, principalmente a questão da concentração de terras, mas além disso as máquinas também estavam chegando ao campo e substituindo o homem como força de trabalho, como mão de obra. Além disso, a cidade também estava causando um certo fascínio, uma atração nessa população do campo, porque à medida que as cidades iam recebendo investimentos industriais, muita gente achava que era melhor deixar o campo e ir para a cidade em busca, sobretudo, de emprego ou de melhor qualidade de vida. Então, soma tudo isso e você vai ter aqui o início do processo de urbanização no nosso país. Agora, é interessante destacar que só a partir de 1970, ou seja, em plena ditadura militar, é que nós podemos falar pela primeira vez no Brasil como um país urbano. Ou seja, apenas a partir de 1970 é que nós temos a maior parte da população brasileira como uma população urbana, morando em cidades. Isso trouxe reflexos até hoje. Porque, por exemplo, o Brasil é um dos países no mundo com, de forma relativa, maior índice de urbanização. Por que eu digo isso? Porque mais de 80% da população brasileira já se encontra morando em cidades. Então, o Brasil não só passou pelo processo de urbanização a partir de Getúlio Vargas, a partir de 1930, como consequência, sobretudo, do processo de industrialização, como já a partir de 1970 ele passa a se tornar um país de maioria urbana. E isso gerou vários reflexos no dia a dia. Por exemplo, além dessa maior parte de população vivendo em cidades, o Brasil também se tornou um país de economia muito baseada na indústria e também baseada no comércio e no serviço, que são atividades ligadas principalmente às cidades. Embora, claro, a gente tem que destacar que o Brasil tem uma pequena proporção de população habitando o campo, mas claro que o campo, sobretudo o agronegócio, é uma atividade de grande importância, não pela grande mão de obra que emprega, mas sim pela grande quantidade de riqueza que gera ao PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro. Então é isso, pessoal. Valeu, grande abraço.